Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas. E hoje nós estamos aqui com ela que é psicóloga clínica, docente na UNOESC nos cursos de Psicologia e Pedagogia e que também é consultora e professora de Projeto de Vida no Colégio Expressivo. Leonora Spiller. Léo, seja muito bem-vinda no nosso quadro de hoje. Muito obrigada, já me sinto em casa aqui com você. Que bom, que bom. E é para se sentir mesmo em casa. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente necessário, que é sobre a minissérie Adolescência. E foi por isso o meu convite para Léo estar aqui conosco, porque não tenho dúvidas de que vai ser um momento de muito conhecimento e que nós vamos conseguir agregar muito conhecimento, muita coisa boa aí para você que está em casa, que tem filhos, que pensa em ter filhos, que tem crianças e que tem adolescentes. Léo, quando a gente fala sobre a série, lembrando que a série é uma minissérie, na verdade, de 4 episódios, e ela acontece ela vai rodando em tempo real, assim, né? Ela não é um filme que tem vários recortes, né? Eventualmente eles voltam para algumas coisas, mas é em 4 episódios e o foco não é o crime em si, né? É a situação do James. Isso. E é extremamente angustiante, né? Como mãe eu achei. Nossa, muito angustiante. Logo de cara, assim, no primeiro episódio, eu já comecei, parece que pesar, assim, enfim, não tem como a gente, né, não se colocar ali no lugar e tudo mais, né? E a série, ela não traz alguns detalhes, né? Mas se a gente for pensar em fazer uma análise psicológica, inclusive, me parece um lar muito disfuncional. Né? Um pai que não está muito presente. E coisas me marcaram na série, né? Por exemplo, na hora que ele vai para delegacia, eu não sei como é que chama o nome lá na Inglaterra, este pai não dá um abraço nesse garoto. Ele fica do lado, né? Acreditando nele. Quando vê as imagens, ele se dá conta de que o filho fez aquilo, mas ele não, em momento algum, abraça, acolhe, né, esse garoto. Isso mostra muito sobre a família. E para mim, né, as duas frases finais que eu nunca gostaria de ter que dizer como uma mãe é: onde foi que nós erramos? E eu comprei aquele computador porque eu achei que ele estaria seguro no quarto. E olha, concordando com vários, eu tenho acompanhado muito porque essa série desencadeou um monte, né, de entrevistas no Instagram, muitas pessoas fazendo cursos sobre. E hoje, pelo que eu tenho visto, né, na frente de uma tela, sozinho, é o lugar menos seguro que uma criança ou um adolescente pode estar. Né? E o que foi interessante da série? Ela já passou faz um certo tempo, acho que até a poeira meio que... Mas ela abriu como se fosse uma caixa de Pandora. Porque da série, a gente tem visto o quê? Pais acompanhando grupos só de filhos e vendo xingamentos, uso de palavrão que acho que eles nem sabem o que significa, os emojis, né, que a gente acha que são muito fofinhos e engraçadinhos, mas eles são com uma conotação violenta ou pornográfica, inclusive. E eu comecei principalmente porque eu não tinha nem ideia do que era incel, do que tudo isso, e comecei a pesquisar. E é assustador como essas crianças e adolescentes, eles estão diante do Instagram, do TikTok, soltos. Completamente soltos. Completamente soltos. E eles fazem a leitura que eles são capazes de fazer. Porque se ainda eles tivessem, porque alguns pais, mas como é que eu vou tirar? Agora ele já tem. Se eu pelo menos olhasse de vez em quando, sentasse, dessa matéria aqui, né, daquele roleta russa sexual, por exemplo, que saiu por aí, que a garota engravidou. Né? O que você acha disso? Os pais precisam começar a captar que tipo de pensamento esses filhos têm. Porque alguns podem dizer que é engraçado, alguns podem... Não sei. Se você tivesse em algum lugar e visse isso, o que você faria? Então, ela abriu o olhar, no meu ponto de vista, para a gente pensar além da série. Né? Nós temos hoje, em qualquer espaço, tá? Não só em colégio privado, em qualquer espaço, porque eu frequento vários espaços, crianças desrespeitosas, crianças debochadas, crianças agressivas, agitadas, eu não sei, elas não param um minuto, e não é hiperatividade em todo mundo, porque nem todo mundo é diagnosticado com as coisas. E daí, né, como a gente procura muito, o algoritmo vai mandando, né? Eu vi entrevista de 2 profissionais da neurociência colocando que os desenhos infantis, os atuais, eles são muito perigosos no desenvolvimento infantil.
né? Por exemplo, um tal de Cocomelon, que eu não conhecia, ele solta muitos estímulos sonoros e visuais, e isso vai dando como se fosse uma injeção dopaminérgica a todo segundo, a todo momento. Então eles ficam viciados naquilo. Por isso que eles precisam tanto, eles não sabem ficar um dia sem fazer nada. Né? Eles precisam estar fazendo alguma coisa. O tal do Buba, também elementos agressivos, rápidos, as cenas mudam de forma muito rápida, o cérebro tem que acompanhar tudo aquilo. O Masha e o urso, que era para ser fofinho, ela é desrespeitosa com todo mundo e todo mundo normaliza esse tipo de comportamento. O Morty e Rick, ou Rick e Morty, que agora me fugiu a ordem, é um desenho onde tem pensamentos muito sinistros, uma coisa muito depressiva. Pega uma pré-adolescência, uma adolescência que está cheio de problemas e começa né, a ver aquilo diariamente. O South Park, que apesar de eu achar ótimo, eles fazem xenofobia, eles têm uma linguagem ácida, né? E criança aprende por modelo. Então, se ela convive pouco com os pais, por conta de toda a rotina deles, e ela fica o dia inteiro sendo minada o tempo inteiro com esse tipo de informação, é dali que ela vai aprender. É dali que ela vai se comportar na escola de um jeito que ninguém mais dá conta. Sim. Professores hoje, de uma forma geral, estão ficando doentes. Né? Porque a carga de estresse é muito grande. Então, eu sempre digo que o trabalho tinha que ser com os pais. Né? Eu tenho vontade de fazer uma escola de pais, sabe? Alguma coisa assim que a gente passe orientação de vida, vivências, coisas que deram certo, porque nem sempre está tudo errado. Tem pais que estão conseguindo de uma forma muito legal ter controle sobre isso, mas as crianças estão tendo acesso à tela, bebês, 1 ano, 2 anos, e isso né, o córtex pré-frontal que cuida da questão da impulsividade, da agressividade, ele termina de funcionar lá pelos 20 e poucos anos. Então, uma criança pequena, ela é bombardeada por essas informações. E eu já tinha lido e pesquisei, até por saber que eu vim aqui, o Pokémon, ele em 1998, se não me engano, mas foi o episódio 38, ele passou primeiro no Japão, e naquela noite mais de 700 crianças foram parar no hospital. Olha só! Com enxaquecas horríveis e crises epiléticas. Por quê? Porque o tal do Pikachu explode um laboratório. Então são 3 segundos, se não me engano, de muita luz e muito barulho, e o cérebro ele aguenta até um determinado nível de estímulo. Né? E as crianças foram adoecidas. Então, esse 38 sumiu. Né? O Japão não colocou mais para eles e tirou da grade, né, internacional. Outra coisa desses desenhos antigamente, né? Eu já até perguntei para os meus alunos, alguns vinham Pica-Pau. Ele tem começo, meio e fim. Ele não tem essa coisa explosiva, essa coisa de som. E é uma história cotidiana. Hoje são desenhos com cenas muito rápidas, as coisas mudam de uma forma muito intensa. Não tem começo, meio e fim. É virado mais em batalha ou alguma coisa do gênero. E isso, né, é comprovado. A neurociência está comprovando que isso não é positivo. E até porque quando a gente pensa, né, nessa questão toda da minissérie, dos desenhos, das telas, né, não tem como realmente a gente tirar as telas ou isso ou aquilo dos nossos filhos, mas o que é necessário e é obrigatório para nós pais é ter o acompanhamento e saber o que é permitido ou não e o tempo que é permitido ou não para acesso a tudo isso. E você citou, né, essa questão da permissividade, e na série, por exemplo, algo que me chamou muita atenção foi que a mãe fala, né, que às vezes ela ia pro quarto e já era tarde e ele estava lá no computador. Tá, mas e qual que é o limite de horário de acesso? Temos hoje crianças e adolescentes que dormem na sala de aula. Porque ficam até 2, 3 da manhã. Exatamente. Então, às vezes nós temos, por exemplo, uma criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade que está indo dormir meia-noite, 1h da manhã e tá tudo bem. Não pode normalizar esse comportamento, né? E aí, então, primeiro uma permissividade aqui nessa questão dentro de casa. Quando a gente vai olhar lá o episódio que eles vão até a escola...
a forma como aqueles adolescentes falavam com a diretora e com o policial. Com o policial. Desrespeitosos, debochados, Exato. não atendendo a um pedido de sente-se para conversar. Exatamente. Eu fiquei apavorada, porque Exatamente. é uma autoridade. Então, assim, a gente vê isso em sala de aula. Exatamente. Ninguém mais respeita o mais velho ou uma autoridade. Né? É uma competição né, de quem tem mais poder, de quem afronta mais. Isso. Sabe? E dessa questão de permissividade, para quem tem, que eu sempre digo, quem não deu ainda celular, que os filhos são pequenos, não dê. Quem pode evitar, evite. Quem já deu, regule horário. E o celular dorme no quarto da mãe. Porque as mães dizem, não, eu desliguei, ele foi dormir. Gente, eles dão 2 voltas na gente. Sim. Né? Eles ligam de novo. Então eles estão dormindo pouco, dormindo mal. Por isso tanta falta de atenção também em sala e todo mundo catando o diagnóstico de TDAH, mas a pessoa está agitada por conta desses desenhos, não dorme, então ela fica realmente, né? Experimenta você não dormir direito uma noite inteira e ter que estar em alguma coisa que envolva a tua atenção. A gente fica, né, com reflexo mais lento e tal. E outra coisa que daí me preocupa é que alguns pais me disseram, não, mas eu tenho um aplicativo espião. E os meus alunos disseram, né? E tanto na graduação quanto no ensino médio, que eles bloqueiam algumas coisas que não é para os pais verem. Então, nem sempre a mãe consegue acompanhar tudo realmente que o filho está postando. Né? Então, esse canal de franqueza, de conversa, não de correção, no sentido assim, de punição ou de julgamento, sabe? Esse pai e essa mãe, eles têm que se treinar muito para estar abertos a ouvir absurdos. Sim. Porque hoje a gente ouve absurdos. Né? Então, eles têm que estar preparados para ouvir isso e conversar com esse filho. Porque se você julga, você fecha esse canal. E daí eles nunca mais vão contar nada. Exatamente. Né? Não adianta também uma situação em que o filho conta para a mãe, por exemplo, de um bullying ou coisa assim, e a mãe liga para a escola ou liga para a mãe do outro garoto e começa uma discussão, uma briga. Não leva a lugar nenhum. A escola tem que ser informada, acionada e fazer as devidas medidas, mas só que a gente não faz milagre. Por quê? Porque a educação vem desde que a criança nasce. Né? Então a escola ela funcionou como um mantenedor dessa educação, desses valores, agregando conhecimento e tornando essa pessoa cidadão. Hoje a gente fica grande parte do tempo silêncio, quieto. Né? É muito complicado. E eles vêm assim de casa. E aí essa permissividade se dá não só no celular, ela se dá em tudo. Em tudo. Em todos os comportamentos. É como se a gente estivesse, a sociedade está normalizando o que não pode ser normalizado em hipótese alguma. O respeito, o compromisso, a responsabilidade. Ontem eu estava conversando em casa, eu e o William, nós falávamos sobre o tema das crianças. E o Bernardo, meu filho, ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é o tema, e aí depois ele está livre para demais primeiro coisas. Primeiro dever, depois lazer. Exatamente. Então ele já sabe que ele faz primeiro o que ele precisa fazer, que é a responsabilidade dele. E ontem nós estávamos falando um pouquinho sobre isso. A responsabilidade de um vendedor, um adulto vendedor que vai para uma loja, a responsabilidade dele é ser um vendedor, então ele vai vender. E assim qualquer outra profissão. E a responsabilidade de um aluno é qual? É o tema. Estudar, é a prova, é prestar atenção, é a responsabilidade dele. Tudo bem não fazer o tema. Não, isso não pode ser normalizado. Porque quando a gente normaliza ou quando a gente não dá importância para um tema que pra gente é simples, mas para eles não é simples, porque é ali que eles aprendem sobre dever e responsabilidade. Então, quando a gente começa a normalizar a ideia de que não precisa, não vamos faltar aula, tá tudo bem, tá tudo errado já. E são detalhezinhos, né? O celular liberado. Tem um aplicativo que não é um aplicativo espião, que é um aplicativo de controle, que é o Family Link. O Family Link, eu inclusive indico para os pais no consultório que os filhos já usam o celular. Ele simplesmente bloqueia o celular. Então você pode colocar lá 1 hora de uso por dia. A criança usou 1 hora, meia hora, enfim, cada pai entende o que, né, como deve. Usou 1 hora de celular por dia, o celular bloqueia. Ou então o pai coloca lá que a criança pode usar a partir da 1 hora da tarde até tal hora da tarde,
depois disso o celular bloqueia. Então não tem essa coisa da criança ir lá de noite, pegar e tentar ligar de volta o celular, porque ele não vai ligar. E a criança também não consegue excluir o aplicativo, porque tem que ter a permissão ali, a senha do pai e da mãe para fazer as movimentações. Então, quando a gente pensa que, não, eu não vou colocar isso porque dá trabalho instalar, dá trabalho cuidar, dá trabalho não sei o quê, a gente já está vindo para esse ponto, né? Que é onde a permissividade ou a nossa falta de controle, porque às vezes é chato ficar toda hora em cima. Eu sempre falo assim, criar filho é ok, educar filho que dá trabalho, né? Então eu acho, né, Léo, quando a gente para é uma pra tarefa pensar, para né? um bom tempo da vida. Não termina quando eles ficam jovens, não. A gente acompanha por um bom período. Pois é. Né? E o que eu acho muito importante, né, que você fala ali, é o exemplo. Por exemplo, criança tem que ter rotina, sim. Ela tem que ter hora para acordar, ela tem que ter hora para almoçar, ela tem que ter hora para ir para a escola, voltar, fazer o tema, brincar. De preferência, brincar com outras coisas. Hoje, a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer na hora que bem entende, às vezes não faz. Né? Já presenciei conhecidas dizendo que, meu Deus do céu, a professora mandou 3, 4 páginas de tema, ela não tem mais o que fazer, porque eu que tenho que ficar do lado ensinando. Então, esse tipo de verbalização em casa coloca o quê? A criança vendo a professora como um ser irresponsável, um ser que não sabe o que faz, não tem, né, não tem noção, quando ele deveria admirar essa pessoa que está ali para trazer, né, esse universo de conhecimento para ele. Então, as coisas estão muito complicadas. A coisa do ser difícil. Né? Eu tenho um exemplo muito engraçado e triste ao mesmo tempo, de uma mãe que me disse que ela trabalha muito, ela chega em casa muito tarde, e a filha de 2 anos parece que não tem noção disso e quer que ela conte histórias. E ela não tem nem tempo e nem saco. Então, ela põe a Alexa para contar a história. Meu Deus! Então ela corre o risco da menina chamar a Alexa de mãe qualquer dia desses. Nossa, eu não acredito. Então quem não tem tempo e saco, não tenha filhos. Não tenha filhos? Não tenha filhos. Tá fazendo um favor para a criança. E para a humanidade. E para a humanidade. A gente está tendo aí uma geração que eu me preocupo com o que vem. Tivemos o caso daquelas estudantes de medicina com aquele vídeo horroroso que elas fizeram de uma pessoa transplantada, de uma pessoa em sofrimento. Então assim, e estão se formando em medicina, que médicas serão? Então, a minha preocupação, até algumas pessoas me dizem, mas você já criou teus filhos? Criei, mas eu espero ter netos, né? E eu não sei que mundo eles vão receber, e eu quero viver numa sociedade em que a gente não tenha medo de quem está dentro de casa. A questão do respeito, né, a gente falando de autoridade, é comum eu ver em mercado ou restaurante as crianças mandarem os pais calarem a boca. Nossa! Né? De chutarem o pai quando dá alguma coisa, de mandarem para aquele lugar quando os pais não fazem o que eles querem. Né? Isso é completa falta de respeito. Né? E algumas mães olham e dão uma risadinha assim, ele tem uma personalidade forte. E quando elas perguntam para mim, eu digo, não, isso é falta de educação. Não personalidade é forte é outra coisa. É a criança não desistir, é persistir. Se ela não conseguiu, ela vai lá e tenta de novo. Resiliência. Né? De ela impor, às vezes, assim, uma opinião dela sobre algo que pode ter diversas opiniões. Agora, ser mal educado, sem limites, desrespeitoso, isso não é personalidade forte. Isso é uma criança mal educada. E está mais comum do que a gente pensa. E os pais às vezes pensam assim, ele é assim em casa, meu Deus, eu não dou conta. Mas tem mais 30 na sala de aula. Se uma mãe procura a gente às vezes no consultório e diz, né, a frase que elas mais usam, eu não faço mais a vida do meu filho, como que a professora vai fazer de 35? Não existe. Né? Então a gente precisa que se cada um cuidasse do seu, se cada um educasse, desse esses limites, acompanhasse. E eu sempre digo que não é quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Trabalhou até as 7, 8 da noite, chega em casa, vê se o filho fez o tema, vê a agenda, se tem algum tipo de anotação, se tem algum tipo de reunião. Senta com o filho, lancha, conversa como foi o dia dele. E ele tem que dormir, mas você chegou e deu atenção para eles. Para várias crianças que eu tenho convivido no consultório, em outros lugares, eu pergunto, o que a sua mãe faz quando ela chega em casa? Ela senta e pega o celular. Ela não dá um oi, ela não vai ver a dita da agenda, ela não vai ver se tem tema, né? Ela pega o celular. E é um vício, como eu falei, é uma liberação dopaminérgica muito grande. A gente tem que se policiar também o adulto no uso disso. Eu tenho casais que estão em terapia porque ou os dois ou um chega em casa e ele fica o tempo todo no celular. E isso causa conflito. Então acho que todos nós precisamos nos limitar ao tempo que usamos e cuidar muito da geração que já está adolescente, mas dessa que está vindo, porque eu acho que ela está vindo pior.
Sim. Me parece que ela está vindo com menos supervisão, com menos monitoramento. E quando eu falo isso, né, Jennifer, é generalizando. É óbvio que a gente tem... Eu conheço centenas de pessoas que são pais presentes, participativos, assistem as coisas juntos. Mas, infelizmente, a maioria está indo para esse caminho assim de... deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente. É uma liberdade, entre aspas, né, que não deveria acontecer. Né? E ser mãe é estressante, sim. É maravilhoso, né? Quem é mãe sabe disso, de tudo que a gente vive com eles. Mas é uma constante preocupação, um constante acompanhamento. Né? Eu, por exemplo, quando os meus eram pequenos, eu chegava, eu ficava com eles, eu fazia ele tema, comida. Quando eles iam dormir, porque os meus filhos sempre dormiram quando pequenos, 9 horas, aí que eu ia tomar um banho, ver minhas coisas. Era cansativo? Sim. Mas eu botei 2 pessoas maravilhosas no mundo. Né? E eu acho que isso é missão cumprida. Então, a gente tem um quê de sacrifício que precisa ser feito. Agora, querer continuar a ter a mesma vida que tinha antes, mesma academia, a mesma saída com as amigas, viagens toda hora, não cabe. Não. Né? Num lar que você transforma numa família. Pelo menos não por um período de tempo. Exatamente. Posteriormente, você consiga, né, paulatinamente ter uma rotina como você tinha. Mas no início... não dá. Né? E as pessoas querem continuar tendo. Então, o resultado a gente está tendo por aí, né? Sim, exatamente isso. Quando você traz, né, a questão do respeito e tudo mais, eu acho que quem é pai, quem é mãe, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é exatamente essa questão de que eu não posso normalizar o que não deve ser normalizado. Né? Então, assim... não é que você é rígido demais, você é, ok, mas solto demais, acontece tudo isso. Tal do equilíbrio que é difícil, né? Exatamente. Mas eu sempre preferi pecar por excesso do que exatamente. Né? É melhor segurar um pouquinho mais, mas você entender que tá respeitando os mais velhos, tá respeitando as meninas. Eu tenho muito isso com o meu filho Bernardo, e eu falo sempre isso para ele, eu falo, filho, as meninas... elas são princesas e elas precisam ser respeitadas independentemente da idade que elas têm. Então, se uma menina te empurrou, se uma menina te provocou na escola e te bateu isso, aquilo, em meninas, você não revida. Eu falo pra ele, cuidado com o que você vai fazer, porque meninas, você protege, você cuida, né? Não que eu ensine ele que menino, ele tem que, enfim, partir pra cima, né? Mas eu sempre trago pra ele essa abordagem com relação a meninas, justamente porque eu quero que ele entenda que ele é homem. Então, assim, querendo ou não, eu fico muito grata e feliz por ele já estar manifestando isso. E Deus abençoe que assim seja. Pelo menos a minha parte eu sinto que eu estou fazendo como mãe, né? Que é a questão da orientação, do respeito desses processos, e uma outra né? coisa que é importante que a família faça, né? Que é proporcionar, incentivar, estimular, né? Construir a tal da inteligência emocional. A questão do bullying nas escolas, ela está muito frequente. A gente tem feito várias ações, a gente tem, né? Cada dia buscando, inclusive, coisas mais... rígidas em relação a isso, mas as crianças também têm que crescer sabendo que às vezes o coleguinha vai chamar ela de alguma coisa, tá? E eu sempre digo que quem chama alguém de alguma coisa está mais falando dele do que do outro, né? Ele é infeliz por alguma coisa, ele não se gosta de alguma coisa, ele quer então provocar no outro. Então a gente precisa também fortalecer essas crianças, que se elas ouvirem alguma coisa, deixa pra lá. Vai fazer isso, né? Vai pro jardim, vai pro recreio, porque se você mostra que afetou, é isso que a pessoa que faz bullying quer. Exatamente. Afetar. Então, é um trabalho de coibir, de prevenir, completamente certo na escola. Mas a família também tem que colaborar nesse sentido. Perfeito. Sabe? Porque as crianças, elas estão frágeis, elas não toleram frustração alguma. Se elas começam a ir mal na escola, elas se desarticulam todas, porque elas não sabem lidar com o que é ruim. Porque a vida inteira todo mundo bloqueou o ruim, né? E a vida tem bom e ruim. A gente precisa aprender desde pequeno a lidar com isso, né? Então, eu sempre digo que os pais têm um papel muito importante. E não sei se eles me seguem no Instagram, muitas pessoas me seguem, mas eu faço vídeos semanalmente sobre essa questão do papel
parental, da questão do casal. Né? Então, é uma forma de despertar uma reflexão, pelo menos. Sim, né? Perfeito. Porque hoje todos os pais, a maioria deles, precisa de orientação parental. Não é nenhuma terapia. É um momento com um profissional em que ele vai discutir situações e dar possibilidades para esses pais conseguirem construir uma relação positiva, respeitosa e educada. Exatamente. E eu acho que quando a gente tirar, eu penso, né, que quando a gente tirar da frente a desculpa de que a minha vida é muito corrida, de que eu faço muitas coisas, eu não consigo, enfim, ter esse tempo com ele, a gente vai, com os nossos filhos, a gente vai conseguir pegar um caminho um pouquinho melhor, tirando isso da frente. Porque aquilo que é trabalhoso não pode ser colocado como desculpa de falta de tempo, né? Porque a nossa maior responsabilidade da nossa vida, eu sempre digo isso, o meu principal papel na minha vida é ser mãe. A nossa principal responsabilidade na nossa vida são os nossos filhos, porque eles dependem da gente, né? O nosso trabalho depende, a gente dá o nosso máximo ali também. Mas os nossos filhos, eles são completamente dependentes da gente. Então a gente não pode olhar para eles como falta de tempo, né? E como eu te falei, sabe? Tem gente que não nasceu para ser mãe. Né? E tudo bem. Eu não Sim. julgo ninguém que me diz, olha, Léo, eu não quero ter filhos. Eu quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu não quero que alguém dependa de mim. Ótimo, essa pessoa foi lúcida e identificou que tipo de vida ela quer. Perfeito, o problema é quem acha que não tem, né? Saco, não gostaria, às vezes tem porque o marido quer, porque só enche o saco. E daí não exerce essa maternidade ou essa parentalidade, porque não é só a mulher, né? O pai também tem tá tão junto quanto. Mas, então tem que ser honesto e dizer, não quero, né? Não quero cuidar de alguém. Muito que bem. Agora, se colocou no mundo, né? Aí tem que seguir. Não tem como botar de volta. Exatamente. E fazer de conta que não veio. E temos todas as estratégias do mundo e orientações e lugares, né? Pra gente encontrar esse apoio, esse suporte, enfim, né? Seja buscando terapia, seja lendo livros, seja vendo artigos ou vídeos na internet que possam agregar, né, a ideia. Nunca se teve acesso a tanta coisa quanto agora, né? Então não tem desculpa, né? Então, você que nos acompanha, a gente chega no final da nossa conversa, que eu acho que eu ficaria aqui a tarde inteira, na verdade, falando contigo sobre esse tema, mas importantíssimo, não normalizemos aquilo que não pode ser normalizado. E assim a gente vai conseguir agregar muito mais saúde emocional e mental e física, inclusive, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. A quem nos acompanha, Leonora Spiller, né, procura no Instagram, né, siga as redes sociais, ela sempre traz muito conteúdo, eu sigo a Leo, acompanho também o Instagram e participe aí também do Instagram da Leonora, com certeza você vai receber muito conhecimento. Léo, muito obrigada pela tua presença, pelo teu conhecimento e pela troca que a gente teve nessa tarde. Muito obrigada.